Boa noite. O jornal Band Minas dessa quarta-feira discute a punição para menores de idade que cometem crimes. Em Belo Horizonte, um taxista foi alvo de um adolescente de 17 anos que tinha acabado de sair de um centro socioeducativo. O crime aconteceu no bairro Castelo, na região da Pampulha. O taxista de 52 anos acabou baleado após uma tentativa de assalto. Este cunhado da vítima, que também é taxista, ficou indignado. É uma insegurança, é um medo de sair de casa. Você não sabe nem se vai voltar, se vai ver sua esposa, sua família toda. É muito complicado. O jovem envolvido no crime tem 17 anos. Ele tentou fugir, mas foi apreendido pela polícia. Com ele, os militares encontraram uma arma, munição e alguns pertences da vítima. De acordo com os militares, o adolescente já tem 10 passagens pela polícia e cometeu o crime em menos de 24 horas, depois de ter saído de um centro socioeducativo, onde cumpriu pena por roubo. Levantamentos aí feitos pela Polícia Militar, ele tem 10 passagens com a de hoje, dentre elas por roubo, furto, tráfico de droga, receptação. Inclusive, recentemente ele foi preso por um outro veículo táxi aqui no bairro Castelo. E por esse motivo ele estava cumprindo aí medida socioeducativa e, segundo informações do próprio menor, ele teria saído na data de hoje. Crimes cometidos por adolescentes cresceram mais de 80% nos últimos 12 anos no país. Só no ano passado foram mais de 14 mil infrações. A crueldade dos menores fez com que a discussão sobre a redução da maioridade penal para 16 anos voltasse à tona. Amparados pelo ECA, os infratores ficam internados em instituições por, no máximo, 3 anos. Isso é um problema grave no Brasil. Parte do problema é porque os governos municipais, estaduais, não estão cumprindo o estatuto, não aplicam as medidas em meio aberto, a falta de vagas nos centros de internação, como é o caso de Minas Gerais. À medida que você tem esse problema, você tem impunidade. Muito adolescente que devia estar detido está na rua. Para o especialista, alguma medida tem que ser tomada para que a população brasileira não continue sendo vítima da impunidade. Adolescente que comete esses crimes graves, muito violentos, eles devem ser julgados como adultos. Eles devem, de alguma maneira, ser punidos e, se condenados, cumprir a pena numa prisão comum, como qualquer adulto. Essa reforma do Estatuto me parece fundamental. Esse é um caminho que me parece fundamental e inadiável para o Brasil. A Secretaria de Estado de Defesa Social informou que hoje 1.545 adolescentes cumprem medidas socioeducativas em Minas. Um acidente grave deixou 9 pessoas feridas em Caratinga, no leste do estado. O acidente por pouco não foi uma tragédia. De acordo com testemunhas, após uma curva, o veículo travou a direção. O motorista perdeu o controle e o carro capotou nessa ribanceira e só parou quando se chocou com aquela árvore. O local onde o carro caiu é de difícil acesso. No veículo havia manchas de sangue. As vítimas foram encaminhadas para unidades de saúde de Santa Rita de Minas e Caratinga. Ela que parou, o que a gente queria sair de dentro do carro. Do acidente eu não lembro, não. Eu bati com a cabeça aqui, machucou aqui do lado. De acordo com o Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga, as vítimas tiveram ferimentos leves. As 9 pessoas socorridas fizeram vários exames médicos e passam bem. O laudo, que deve apontar a causa do acidente, deve ficar pronto em 30 dias. O motorista de um carro ficou ferido após o veículo que ele dirigia cair em um córrego em Betim. Ele não quis gravar entrevista, mas disse que seguia no sentido Belo Horizonte. Quando viu, já estava dentro da água. O motorista negou que estava em alta velocidade. Os moradores da região providenciaram uma escada para fazer o resgate. O SAMU foi chamado para atender o homem que sofreu ferimentos leves. Já está em casa o sobrevivente da tragédia no norte de Minas. O homem que ficou ferido no soterramento em Bocaiúva recebeu alta da Santa Casa de Montes Claros na noite desta terça-feira. De acordo com o hospital, o homem não teve ferimentos graves. 3 pessoas morreram no deslizamento de terra no bairro Pernambuco. Os homens cavavam uma vala na rede de esgoto quando o terreno cedeu. A empresa de serviço de água e abastecimento responsável pela obra afirmou que o caso foi uma fatalidade e que a obra seguia as normas de segurança.
Crime passional. Uma adolescente de apenas 16 anos foi assassinada hoje em Betim pelo namorado de 19 anos. E o motivo pode ser os ciúmes. Daiane era a filha mais velha entre os outros 5 irmãos. Estudava e queria trabalhar para ajudar a família, mas teve o futuro interrompido. O rapaz com o qual a adolescente de 16 anos namorava há 3 a matou por ciúme. Daiane saiu de casa a cerca de 50 metros daqui e veio se encontrar com o namorado nesta altura aqui da avenida. Exatamente neste ponto de ônibus, o casal começou a discutir. Daiane foi atingida várias vezes por Warley. A faca teria sido encontrada na boca da vítima. As marcas de sangue ainda estão no chão. Na delegacia, Warley Ferreira Vieira de Pinho, de 19 anos, confessou o crime e não demonstrou arrependimento. Ódio de raiva, fiquei cego. O capeta tentando fazer o quê? Fiquei cego, filho. Não convi enquanto estava morto, não parei, não. Totalmente frio, calculista, falando o tempo todo que ele mesmo que fez, que o porquê, a causa, o tempo todo ele não negou, não. A mãe de Daiane, ainda em estado de choque, não consegue acreditar no que aconteceu. Ele destruiu o sonho da minha filha, né? E o dele também, né? Porque ele acabou com a vida dele. Ele querendo ou não querendo, se ele pagar na cadeia ou não pagando, ele acabou com a vida dele. Acho que as mulheres aí têm que ter isso aí como exemplo e tomar providência. Porque hoje nós temos aí a Lei Maria da Penha e deixar de ter medo e correr atrás dos seus direitos. Porque não adianta você lutar por uma lei e deixar que o crime aconteça, né? Então, antes que o crime aconteça, procure seus direitos, que a justiça está aí para protegê-los. Os ministros do STF julgam neste momento os recursos no processo do mensalão. Nessa fase, o tribunal vai decidir se parte dos condenados deve começar a cumprir imediatamente as penas de prisão e prestação de serviços. Aqui comigo está o comentarista político Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Seja bem-vindo. Boa noite. Mais uma vez, né? Lindenberg, neste julgamento, o que pode acontecer aí com os réus? Olha, neste momento, discute-se se a defesa deve se manifestar nesse pedido de prisão que o ministro Joaquim Barbosa está fazendo. Então, hoje, nada. Amanhã pode ser que mude alguma coisa. Mas não é da tradição do Supremo Tribunal Federal decidir por atacado. Cada caso é um caso. Agora, nós sabemos, em cada cabeça, uma sentença. Inclusive, tem os mineiros envolvidos também. Nesse caso, vai ser dessa forma também. Exatamente dessa forma. Aliás, eu me refiro basicamente aos 9 mineiros que estão nesse processo. E se os ministros decidirem aí pela punição, como ocorreu mais cedo, com o ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pissolato, né, os réus serão imediatamente presos, Lindenberg? Sim, neste caso, sim. A lei manda que seja assim. E nesse caso, eles serão presos. Agora, há um sentimento entre eles, ou pelo menos em boa parte deles, de não se deixarem ser presos. Eles vão se apresentar à Polícia Federal para fugirem do constrangimento, inclusive, de serem presos em casa, junto com a família, etc. Saírem imediatamente para a cadeia. Exatamente. Eles se apresentarão à autoridade policial. Tá certo. E essas manobras aí dos advogados, Lindenberg, não deixa uma sensação de impunidade, já que esse caso já foi marcado, né, por muitos recursos, enfim? Olha, é até possível que alguém pense assim, mas na verdade é assim que manda a lei. E a lei precisa ser cumprida. Fora da lei, aliás, esse é um basilar da sociedade que se estabelece num Estado de Direito. Fora disso, é a barbárie. E isso, evidentemente, ninguém quer. Muito obrigada, viu, pela presença, Lindenberg. A gente vai acompanhando aí o desenrolar dessa novela mensalão, né? Claro, isso vai rondar ainda por um bom tempo. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. A Polícia Civil investiga o assassinato de um homem em frente ao Fórum de Belo Horizonte. O grupo suspeito de participação no crime pode estar envolvido na morte de um sargento da Polícia Militar há menos de um mês. O tiroteio ocorreu em frente ao Fórum Lafayette de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, a vítima, Rafael Henrique Zertolini Gomes, de 23 anos, deixava o local depois de prestar depoimento por suposta participação em um homicídio, em que respondia em liberdade. Rafael havia acabado de entrar em um táxi acompanhado da mãe, quando foi surpreendido por Diego Marques Moreira, de 21 anos, que, armado com esta pistola 765, descarregou o revólver contra a vítima. Efetuou 2 disparos contra ele, um no peito, outro parece que atingiu a mão. Esse rapaz foi socorrido de imediato, né? Um sargento que trabalha na companhia forense estava passando próximo ao local, chamou uma viatura, a viatura fez o socorro, mas infelizmente
Ele já chegou no hospital em estado de óbito. Na saída da delegacia, bastante tumultuada, o autor confessou o crime, alegando vingança. Cheguei e peguei o pilantra que tinha que morrer, o safado. Por que ele tinha que morrer? Ele era pilantra. Por que ele era pilantra? Sou meu primo, ele era safado, senhor. Ele era assassino? Matei, não dá nada não, agora vou pagar minha cadeia de boa. Durante a prisão do autor, militares conseguiram chegar a outras 4 pessoas suspeitas de participação no crime. 3 delas estavam em um veículo, nas proximidades do fórum. Depois de prender o autor e outras 4 pessoas supostamente envolvidas, 3 homens e uma mulher, a polícia agora está à procura de um taxista que teria presenciado toda a ação do assassinato e que, instantes depois de presenciar o tiroteio, teria deixado o local do ocorrido. Há outras informações importantes, até da possibilidade desses autores que estavam, desses envolvidos que estavam ocupando o Peugeot, serem os autores que vitimaram um sargento da Polícia Militar há cerca de um mês. Mas isso aí não é nada comprovado, é apenas uma informação que tem que ser checada com o cuidado que ela requer. E veja ainda hoje os últimos do Cruzeiro, que busca aí o título do Brasileirão. E também, já no próximo bloco, a troca de ideias no Bandstorm. Agora são 7 horas e quase 2 minutinhos, eu volto já já. Jornal Band Minas.